estarmos juntos novamente em família. Que privilégio é a gente poder congregar, amém, irmãos? Coisa boa, coisa maravilhosa. Sabemos que é ainda um período de férias. O Brasil é muito abençoado, né, irmãos? É férias até fevereiro. O Brasil falta só em março, vai as capengas assim, né? Fevereiro, janeiro e tal. E março vem, né, gente? Março volta mesmo no nosso país. Mas sabemos que tem muita gente trabalhando, dedicada, não é? Tem muita gente descansando também. Não fica com inveja, viu? Glória a Deus. Deus é bom, vai chegar a sua hora também. Irmãos, como vimos aqui, o pastor Eliezer falou, nesse mês estamos nesse tema, uma vida transformada. Meditaremos sobre isso. E hoje eu vou falar sobre a autoridade do crente, né, o poder que está no nome de Jesus. Eu creio que a gente vai ter uma noite fortalecedora, edificante. Amém? Antes de entrar propriamente na mensagem de hoje, eu quero fazer apenas uma pequena introdução para essa série de mensagens, que eu acredito que eu vou ajudar também meus irmãos que vão pregar depois, que não vão precisar fazer a introdução de novo. Mas o convite, irmãos, ao cristianismo é um convite para uma nova vida. Fala comigo, uma nova vida. É isso que está escrito em Romanos 6,4, quando Paulo diz: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, virar crente ou se tornar cristão é entrar numa vida nova, é viver em novidade de vida. Amém? Nós, irmãos, aprendemos, e você que ainda não fez rema, vai fazer ainda, vai aprender isso com muito mais profundidade do que eu vou apresentar agora. Mas nós aprendemos pela palavra de Deus que nós somos um ser em 3 dimensões. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Amém? Você que vai fazer o rema ou já fez, vai repetir muito isso na escola. Já que vai repetir, repete aqui também. Fala comigo, somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E essa novidade de vida, ou essa nova vida, é o resultado da transformação dessas 3 dimensões do ser humano. Amém? Quando é que o espírito é transformado? Nosso espírito é transformado quando a gente nasce de novo. Quando a gente crê que Jesus Cristo veio a essa terra, morreu por nós, ressuscitou ao 3º dia e o confessamos como Senhor da nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, que nesse exato momento que a gente faz isso, crê com o coração e confessa com a boca, a gente nasce de novo, a gente é feito uma nova criação, uma nova criatura. É o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Que diz, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Então, no nosso espírito, a transformação é assim, quando a gente crê com o coração e confessa com a boca. Depois você pode amadurecer, crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente, mas de fato, a transformação de um ser que era sem Deus para um ser agora novinho em folha com Deus, é assim, é instantânea, no momento que você nasce de novo, que você confessa Jesus. A nossa alma, irmãos, ela está sendo transformada enquanto expomos a nossa mente para a palavra de Deus. É um processo que estamos passando hoje mesmo, né? Assim que a gente nasce de novo, a gente começa esse processo de transformação, e sempre que a gente expõe a nossa mente à palavra, a nossa mente é lavada, né? Ela é transformada pelo poder da palavra de Deus. É isso que Paulo ensina em Romanos 12,2, que diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a transformação do nosso espírito é instantânea, a transformação da nossa mente é processo, é gradual, está acontecendo enquanto estamos aqui, e a terceira parte, a terceira dimensão do nosso ser, será transformada, que é o nosso corpo. E essa promessa está em vários lugares, mas também em 1 Coríntios 15, 51 e 52, que diz: eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No 52 ele fala: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Então tem transformação no espírito,
tem transformação na alma e tem a transformação no corpo também. Transformação no espírito instantânea. Na hora que você confessa Jesus como Senhor, você nasce de novo. E depois você pode amadurecer. Transformação na mente, processo gradual, está acontecendo enquanto nos expomos à meditação da palavra. Transformação do corpo vai acontecer no dia que Jesus vier sobre as nuvens, amém? Se a gente estiver vivo, vamos subir e o corpo vai ser transformado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o convite ao evangelho, virar evangélico, virar crente ou se tornar cristão, é um convite a uma vida transformada, uma vida de transformação, uma nova vida para cada um de nós. E é sobre essa vida que a gente vai viver, que a gente vai meditar nos domingos de fevereiro. Amém? Glória a Deus. Introdução do tema dado, agora eu falo sobre o assunto de hoje. Um dos principais assuntos, irmãos, quando a gente pensa em viver em novidade de vida, é a respeito de como lidamos com o diabo, com o inferno, com o inimigo das nossas almas, amém? Porque muito daquilo que a gente está vivendo novo é exatamente a libertação de uma vida anterior que estávamos cativos pelo pecado, de certa forma dominados ou influenciados pelo diabo e pelas trevas. Então essa nova vida é uma vida agora distante, resistindo ao diabo. Amém? Uma vida em novidade, uma vida com uma nova história, agora sem o diabo, para nos atrapalhar nessa vida maravilhosa que Deus tem para nós. Deus nos diz em sua palavra que a gente estava escravizado pelo pecado. E por isso o diabo estava fazendo festa, bagunça na nossa vida, antes de Jesus chegar. Mas Jesus chegou na sua vida? Glória a Deus. Então estamos agora numa nova história, amém? Estamos nascidos de novo e a realidade mudou. E se você não nasceu de novo ainda e está aqui nos visitando hoje, você vai ter essa oportunidade de confessar Jesus com a sua boca. E a Bíblia diz que você vai nascer de novo hoje e vai viver em novidade de vida também, amém? Glória a Deus. Então a gente não é mais escravo do pecado, muito menos escravo do diabo. Amém, irmãos? Nós estamos numa nova história. Olha só o que Jesus diz em Lucas 10, 19. Ele diz: eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Glória a Deus. Que versículo maravilhoso, irmãos. Que palavra maravilhosa que Jesus está falando aqui. Ele está falando, pode manter o versículo por gentileza? Ele está falando aqui sobre a autoridade recebida por nós, não é? E aí, irmãos, ele fala aqui sobre dois bichos, eu não sei você, mas eu não gosto nada deles, e eu confesso que eu tenho medo desses bichos aí, cobras e escorpiões. Dois bichos, irmãos, que são perigosos, venenosos, né? A maior parte deles, pelo que eu sei, pelo menos sei que tem cobra que não é venenosa, mas eu nem dou a dúvida, né? Para mim é tudo. Mas olha só, você sabe que Jesus não está falando do bicho aqui, né? Ou dos bichos aqui. Jesus está falando sobre demônios, sobre o diabo e a sua turma lá. É sobre isso que Jesus está falando. E ele diz: eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões. Eu acho interessante que ele não fala: dei autoridade para vocês ficarem longe, né? Porque ficar longe é beleza. Ele diz: autoridade para pisar cobras e escorpiões. Ou seja, Jesus está falando sobre uma autoridade de ataque. Não é só uma autoridade para você ficar na defensiva, mas uma autoridade para superar, vencer, mostrar quem manda no negócio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sobre cobras e escorpiões, ele diz: e sobre todo o poder do inimigo. A expectativa de Jesus, que eu entendo aqui, irmãos, é uma expectativa em nós, de crentes ousados, atacando ao inferno e ao diabo. E isso não é nada diferente do que o próprio Jesus disse sobre seu ministério: eu vim para destruir as obras do diabo. Ou seja, a atitude de Jesus, sendo assim, deve ser a nossa atitude também. A atitude de Jesus aqui diante do diabo não foi uma atitude passiva defensiva. Não, se o diabo fizer alguma coisa, aí eu tenho uma autoridade para ganhar dele.
Não é isso. Jesus veio à terra numa atitude ativa, ofensiva, para destruir as obras do diabo. E o que Jesus está falando para nós a respeito dessa autoridade recebida por nós agora, é que nós temos essa mesma autoridade para termos uma ofensiva contra o diabo. Não ficarmos passivos, quietos, calados, mas observar aquilo que é obra do diabo e agirmos contra isso, irmos contra essas atitudes do diabo. Duas informações importantes ainda nesse versículo aqui. Primeiro, que o diabo e o seu exército são perigosos, são venenosos, não é? Cobras e escorpiões são perigosos, são bichos perigosos. Jesus não está aqui desconsiderando o poder ou o perigo de Satanás. A Bíblia fala muito sobre o perigo de Satanás, não é? Mas tem uma outra informação nesse versículo aqui. Ele diz que nós temos autoridade para pisar sobre todos eles, sem a mínima chance de sermos feridos. E eu quero que você preste atenção nisso. Autoridade para pisar cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Então Jesus está falando que o diabo tem poder realmente, ele tem a sua força, mas ele está falando que a gente, na autoridade do nome de Jesus, é muito mais poderoso do que o diabo. E o que o diabo não tem poder absolutamente nenhum de nos causar dano, se estivermos na autoridade do nome de Jesus. Amém? Então, dois desequilíbrios comuns por aí. Primeiro, subestimar o inimigo. Olhar para o diabo, né, e sua gangue lá, e desconsiderar que ele tenha poder. Sim, o diabo tem poder. E se você der mole, brincar com isso, e abrir ali oportunidades para o diabo agir, ele vai agir, vai bagunçar, vai roubar, matar e destruir, que é do caráter dele. Ele tem de fato poder. Mas tem uma outra informação aqui, irmãos, também que vimos. Agora, como eu disse, os dois desequilíbrios. Um deles, subestimar o inimigo. O outro é superestimar o inimigo. São pessoas que falam mais do diabo do que de Deus, que falam mais sobre o poder do diabo, ou consideram mais o poder do diabo do que o poder de Deus. E tem muito crente assim, que vive assustado com o diabo, com medo de Satanás. Eu já vi, irmãos, e presenciei situações que as pessoas tinham até medo de falar o nome diabo, porque elas achavam assim que era muito perigoso, mas não vou mexer com essas coisas, né? De fato, que se não tiver a consciência da autoridade, é melhor não mexer mesmo, porque ele de fato tem poder. Mas se você conhece a autoridade que você tem no nome de Jesus, não tenha medo de Satanás, irmãos, porque é isso que Jesus está falando aqui, amém? Tem gente que espiritualiza demais tudo, né? E também que põe tudo na conta de Satanás. A pessoa dá uma topada no dedinho, no canto da mesa, é o Satanás, né? Eu sei que dói, parece que é o Satanás mesmo. Mas, irmãos, cuidado para não exagerar e não dar muito ibope para Satanás, né? Pneu do carro furou, é o Satanás, né? Tomou uma multa de trânsito, é o Satanás. Não é você que correu demais, abençoado. Tá, errou, né? Não é o Satanás. Eu não estou aqui advogado do diabo, né? Mas nem tudo é o Satanás. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero te dar alguns conselhos então hoje à noite, para como você exercer essa autoridade recebida das mãos de Jesus, o nome de Jesus, e viver uma vida transformada. Você está pronto para esses conselhos hoje à noite? Glória a Deus. Primeiro conselho para você: combata o seu combate, ou combata o combate certo. Amém? Tem um irmão aí chamado irmão Tô na Luta, conhece? O irmão Tô na Luta é o irmão que nunca sai da luta, irmão. Você fala: ei, irmão, como é que tá? Ô, irmão, eu tô na luta. Parece a semana outra: irmão, como é que tá? Tô na luta. Essa luta nunca acaba, meu irmão. Pelo amor de Deus, esse round não termina nunca. É normal a gente passar por lutas, faz parte da vida. Se você viveu mais de um dia de vida, você sabe o que acontece. Lutas acontecem,
faz parte da vida, mas não é normal você permanecer em lutas, viver na luta, isso não é normal. Não aceite isso como normal para a sua vida, porque não é normal, ainda mais estando em Cristo. Eu te digo, irmão, que você em Cristo viverá muitos mais dias sem luta do que com luta. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, diz o combate que combatemos: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Pode manter o texto por aí, que eu quero tirar algumas informações com você desse versículo. Primeiro, ele fala, existe um combate, amém? Um bom combate da fé, ou seja, existe o combate. Mas a outra informação, esse combate é bom, amém? Combate, para ser bom, tem que ser combate vitorioso, porque não é bom se não for vitorioso, amém? Então, se a Bíblia está falando sobre um bom combate, ele está falando sobre o combate que você espera vitória, amém, irmãos? Ou seja, é um combate, existe, mas o combate é bom. E ele diz a forma de combater esse combate. Ele fala sobre a nossa postura. Ele diz, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Está falando sobre a nossa conversão, né? Agora a vida de Deus, a vida eterna habita em mim, eu vivo na vida de Deus, a vida de Deus habita em mim, flui através de mim. Ele está dizendo, toma posse dessa nova vida, toma posse para você, pega isso como realidade para você. No grego, uma das formas de você entender esse toma posse, fala sobre agarrar com firmeza. A gente sabe que na prática tem que ser assim. A gente tem que pegar a vida de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus e agarrar com firmeza, porque existem muitas coisas na vida, no dia a dia, querendo arrancar essa vida eterna, essa vida plena, o que Jesus chamou de vida abundante para a vida de cada um de nós. Muitas pressões vêm de fora sobre nós, muitas informações da nossa mente, tribulações que se levantam no nosso caminho, enfermidades possivelmente no nosso corpo, tudo isso para arrancar de nós essa realidade de novidade de vida abundante, de vida eterna. Por isso Paulo diz, toma posse da vida eterna, ou agarra com firmeza essa vida que você recebeu das mãos de Deus, amém, aleluia. A Bíblia Almeida 21, ela diz, apodera-te da vida eterna, é uma postura, irmãos. Então existe um combate, fato, a Bíblia diz que esse combate é bom, como? Quando nos apoderamos, seguramos aquilo que a Bíblia diz a respeito de nós. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, pegar e não largar essas realidades, amém, irmãos? Um outro exemplo, num versículo bastante conhecido dos crentes, João 16:33, diz, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É interessante que a maior parte dos crentes não conhecem esse versículo todo, só conhecem da parte que ele fala das aflições para frente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas é interessante, irmãos, que Jesus começa o versículo dizendo, eu falo essas coisas para que vocês em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mais uma vez, aqui, as informações desse versículo, 4 informações. Ele diz, tenham paz em mim. Paz fala sobre segurança, sobre confiança, amém? Jesus está falando, tenham paz em mim. Depois ele diz, vão passar por aflições. Depois ele diz, tenham coragem. E depois ele diz, eu venci o mundo. É goleada, irmãos. No futebol, 3-1 é goleada. E Jesus está dizendo 3 coisas boas e uma coisa do parte negativa. Ele diz, tenham paz em mim, tenham coragem, eu venci o mundo. E do lado de cá está, passareis por aflições. Mas é interessante como a nossa mente, a nossa carne, os nossos sentimentos, parece ser muito mais atraído à história das aflições. E que parece que esses 3 de cá não chamam tanto a nossa atenção. Parece que isso aqui não tem tanto poder quanto esse aqui. É só com você ou é comigo ou é todo mundo aqui?
É impressionante, irmãos, como essas informações negativas parecem ganhar mais poder, mais valor diante de nós. Mas Jesus, irmãos, como eu disse, deu uma goleada aqui. Amém? 3 coisas boas para uma coisa ruim, ainda assim dando um resultado positivo para a gente. Amém? As pessoas às vezes estão renunciando, irmãos, à paz, à coragem, à vitória que vem de Jesus e se agarrando à aflição, se agarrando ao problema. Eu vou te dizer, eu sei que ouvir isso dói, mas eu vou dizer assim mesmo, é uma escolha, ficar com o que Jesus diz ou ficar com o que o diabo está dizendo. É uma escolha, irmãos, de fé. Não se trata de negar que existam combates e aflições, mas de focar aquilo que Jesus nos manda focar. Fala comigo, paz, coragem e vitória. Pode dizer mais uma vez, mais feliz agora? Diga paz, coragem e vitória. Rapaz, que goleada maravilhosa, amém? Então, naquele dia ou naquele período que vierem aflições diante de você, lembra que já tem 3 gols a seu favor. Tem um gol ali, irmãos, conta, mas tem 3 a favor, pelo menos, só em um versículo. Se for colocar mais versículo, a goleada aumenta muito. Então, se a aflição estiver diante de você, lembra que tem paz, coragem e vitória a favor da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, conheça bem o seu combate, que é um bom combate. Segundo, conheça quem são seus aliados e quem são seus inimigos. Isso é muito importante, tem muito crente confuso por aí. Cuidado com aquilo que chamamos de fogo amigo. Tem uma história que eu gosto de lembrar, sempre na Segunda Guerra Mundial, que enviaram os soldados brasileiros que foram apelidados de pracinhas, né, para a Segunda Guerra Mundial, só que enviaram com um uniforme um pouco parecido com o uniforme dos alemães. Isso fez com que quando os pracinhas chegassem lá, eles fossem confundidos e alvejados por alguns inimigos, né, isso foi um problema, né, era amigo, é o que a gente chama de fogo amigo, né. E aí foram alvejados porque o uniforme era parecido com os dos alemães, e o Brasil estava do lado dos Estados Unidos, né? Um dos piores cenários dentro de uma batalha, irmãos, é imaginar um soldado indo à guerra sem saber contra quem está lutando. Imagina, vai para a guerra, lutar contra quem? Não sei, só sai atirando. Que perigo, irmãos. Você sabe que muitas vezes alguns cristãos estão agindo assim? Eles não sabem para quem é o real inimigo deles e estão atirando para tudo quanto é lado, inclusive na direção de Deus. Misericórdia! O uniforme, irmãos, de Deus e do diabo são opostos. Se você voltar o seu olhar para a palavra, não vai dar essa confusão que teve com os pracinhas. Se você olhar para a palavra e conhecer o caráter de Deus pela palavra de Deus, não tem como confundir. Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. O diabo é trevas e todo trevas. Amém, irmãos? Está muito claro. João 10,10, Jesus esclareceu isso de uma vez por todas, dizendo, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Um lado é trevas, o outro lado é luz. Um lado é morte, roubo e destruição, e o outro lado é vida e uma vida abundante. Tiago, irmãos, em Tiago 1, 16 e 17, diz, não se enganem, meus amados irmãos. Ou seja, tinha gente se enganando com isso naquela época já. Não se enganem, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em outras palavras, como a gente gosta de cantar, dizer, Deus é bom em todo tempo e Ele não muda. Diga isso comigo hoje à noite, Deus é bom em todo o tempo e Ele não muda. Aleluia! Não se pode encontrar maldade em Deus, não se pode encontrar trevas em Deus, não se pode encontrar morte em Deus. Deus é bom em todo o tempo e Ele jamais muda. Agora, atribuir a Deus uma ação que na verdade é do diabo, isso é um tiro no pé, porque se você acredita que é Deus fazendo, o que você vai fazer contra aquilo? Em outras palavras, irmãos, a palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós?
Agora, se Deus for contra nós, deu ruim, irmão. Vai fazer o que com isso? Se Deus está contra você, se você em algum momento da sua vida acredita que uma coisa ruim que está acontecendo com você é Deus que está fazendo, vai fazer o que, irmão? Vai contra Deus? Crer para a coisa melhorar? Pode não. Se é Deus que está colocando a coisa ruim, fica com a coisa ruim lá. Mas deixa eu te falar, irmãos, a Bíblia diz que Deus é sempre bom, Ele não muda, não há treva nele, Ele é todo luz. Você acha que Deus vai perder o tempo dele, o seu tempo e o meu tempo, o nosso tempo, desejando salvar todo o perdido, irmãos, levar todos os seres humanos a pleno conhecimento da sua vontade? Deus vai perder o seu tempo lançando praga em nós, lançando coisa ruim sobre as nossas vidas, para atrasar a nossa vida, para ver se trata a gente de algum jeito? Deus tem ferramentas muito superiores para tratar as nossas vidas. Ele nos enviou a sua palavra, Ele nos enviou o seu Santo Espírito para tratar a gente, para corrigir a gente. Ele nos colocou no meio da igreja, irmãos, um com o outro, ferro com ferro, afiando, edificando, abençoando. Deus não precisa das ferramentas do inferno para nos ensinar nada, não precisa. Agora, se você está atribuindo a Deus uma ferramenta que de fato está vindo do diabo, o que você vai fazer com isso? Olha que confusão. Como é que você vai contra, se você acredita que é Deus que está fazendo? Mas e aí, se você perceber pela palavra, a revelação chegar, que de fato não é Deus que está fazendo, é o diabo que está fazendo, aí o jogo vira. Porque aí, como diz o versículo que lemos anteriormente, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre toda a obra do maligno, e mal nenhum vai causar dano a vocês. Quando a gente sabe que é o diabo, que é o inferno, a nossa postura pode ser diferente. Essa postura de autoridade, de ousadia contra o inferno, contra o diabo, colocando o diabo no seu devido lugar, no nome de Jesus, irmãos. Mas se a gente pensar que aquela enfermidade é Deus que está colocando, se aquela provação financeira é Deus que está fazendo, se a separação, o divórcio do meu casamento é Deus que está promovendo, vou fazer o que com isso? Meu irmão, cruza os braços, fica quieto e espera Deus resolver se Ele quiser. Jamais você vai poder ser ativo contra algo que você acredita que seja Deus fazendo, porque senão isso é um levante contra Deus. Agora, se você tem a consciência bíblica, neotestamentária, de que Deus é bom em todo o tempo e Ele não muda, isso aí fica muito mais fácil para você. Jesus veio, irmãos, para resumir o negócio. O ladrão, o diabo não presta. O que vem de roubo, morte e destruição contra a sua vida, sua casa, sua família, sua saúde, suas finanças, vem do inferno. E se vier, você tem a autoridade no nome de Jesus para se levantar e botar o diabo para correr nessas áreas da sua vida, porque você está no time certo, você está no time de Deus, amém? Aleluia. Então conheça o seu combate. Segundo, conheça seus aliados e seus inimigos. E uma outra dica, cuida para não tornar humano aquilo que é espiritual. Você precisa conhecer seus inimigos bem, e seus inimigos, irmão, pela palavra de Deus, não é carne e sangue. É isso que Paulo ensina em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo sai ganhando quando nós pensamos que a nossa luta é contra as pessoas. O diabo sai ganhando quando ele consegue nos convencer de que a nossa luta é contra uma pessoa, porque Deus não nos deu autoridade para vencer pessoas, Deus nos deu autoridade para vencer o diabo. E se a nossa luta vier para esse âmbito de pessoas, pessoal, a gente já sai perdendo esse jogo, irmãos. De fato a Bíblia diz, ame seus inimigos, até aquele que fala o que não deve, aquele que não edifica sempre a sua vida, ame essa pessoa, amém?
Porque nossa luta não é contra essa pessoa, nossa luta é contra o diabo. De fato, o diabo usa pessoas, irmãos, e eu não estou fazendo aqui um convite a sermos bobões, a entregarmos a nossa vida a gente que não ama a gente, a ficar dando moral, atenção, né, a pessoas que não estão nos levantando, nos edificando. Não é isso que eu estou falando, e nem é isso que a Bíblia nos ensina a fazer, de jeito nenhum. Agora, irmãos, o fato é que a gente precisa observar e entender o que está por trás da atitude das pessoas. Se uma pessoa está sendo usada pelo diabo, vá contra o diabo. Foi exatamente o que Jesus fez com Pedro, por exemplo. Quando Jesus estava ali, falando sobre a sua morte de cruz, sobre o sacrifício que ele iria sofrer em Jerusalém, e aí Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, não pensa isso sobre você. De jeito nenhum vai acontecer uma coisa ruim com você, não faça isso, não fala um negócio desse, Jesus. E aí Pedro, achando que estava dando um conselho de segurança, ou acalmando Jesus, eu acredito, irmãos, que Pedro não estava ali com uma consciência maligna, com uma intenção maligna, não, mas não deixa de ter sido usado pelo diabo. Então pessoas podem ser usadas pelo diabo, mesmo sem uma intenção maligna, sem estar ali, eu vou sacanear essa pessoa, eu vou ferir essa pessoa de propósito, não necessariamente. Uma pessoa, quantos sabem que o ser humano tem uma certa habilidade para falar bobagem? Mesmo não sendo um endemoniado. Tem, gente, acontece, porque tem gente que fala demais, não pensa tanto o que vai falar, aí solta umas coisas que não faz ideia do que está falando, não é? Era o Pedrão tem essa fama de falar muito, né, na Bíblia. E Pedro passou por isso, falou demais, não pensou, sei lá o que estava na cabeça dele, né? Mas a resposta de Jesus nos ensina muito. Ele diz: arreda Satanás, porque você é pedra de tropeço para mim. Eu sei que o clima ficou pesadíssimo. A gente que não tem nada a ver com a situação já fica um climinha esquisito. Imagina na hora, irmãos, Jesus olhando para o Pedro falando: arreda Satanás, porque você não tem nada comigo. Você é pedra de tropeço para mim. Misericórdia, deve ter pesado o climão. Uns discípulos devem ter, se deu mal. Tinha umas intrigazinhas dos discípulos ali, tinha uns negocinhos ali também. Mas o ponto em questão hoje à noite, irmãos, é direcionar a força contra quem te feriu, só aumentará a sua própria dor, mais do que a ofensa inicial. Jesus não falou assim: qual é, Pedro? Está me tirando? Qual é, Pedro? Você está falando aí, rapaz? Sai daqui, não quero mais você do meu lado. Jesus não levou para o negócio Jesus e Pedro. Jesus focou, e nem ficou também melindroso com Pedro. Não quero mais saber de Pedro também. Ixi, que fura-olho. Bah! Não. Jesus tratou a situação no ponto que identificou: Satanás, sai daqui. Você não vai me ferir, você não vai ferir o meu relacionamento com Pedro, você não vai ferir as promessas que Deus tem para a minha vida, para a vida de Pedro, para ninguém mais. Sai daqui, Satanás. Focou em quem deveria focar. E às vezes a gente, irmãos, está gastando força, energia, vida, mente, focando em gente. Erga a sua voz na autoridade. Nem sempre você vai fazer igual Jesus, quase nunca. Né? Olhar para a pessoa e dizer: arreda Satanás. Eu acho que você pode conseguir um outro problema. Mas o que você pode fazer, irmãos, é um arreda Satanás baixinho. Arreda Satanás, sai daqui. Quem nunca? Meu Deus, esse na hora fazemos muito. Sai, Satanás. Entre dentes. Quase igual aqueles caras que fazem aqueles bonequinhos assim: sai, Satanás. Você pode e deve, amém, colocar ordem naquilo que está se levantando contra a sua vida, amém. Glória a Deus. Outra coisa ainda sobre conhecer aliados e inimigos: assuma as suas responsabilidades, amém. Como eu disse anteriormente, não coloca no diabo a culpa da sua carnalidade. A Bíblia não fala que tudo é diabo não, irmãos. A Bíblia tem coisa que a Bíblia fala que é a gente mesmo, carnal, que tem que crescer, tem que subjugar a carne, tem que parar de fazer coisa errada, pensar coisa errada, praticar coisas erradas. Olha o que diz em Gálatas 5,16 e depois de 19 a 21.
Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tem muita gente, irmãos, colocando essa lista todinha na conta do diabo. Não é o diabo, não, é você sendo carnal. E o que a Bíblia diz, irmão, para parar com essas coisas aqui? Seja espiritual. Para de ser carnal e fica espiritual. Como é que a gente fica espiritual? Anda no Espírito. E a Bíblia diz, versículo 16, e você jamais vai satisfazer os desejos da carne. Qual é a solução para livrar dessa coisa arada ruim aqui, pastor? Anda no Espírito. O que é andar no Espírito? Anda na palavra, anda no fruto do Espírito, anda naquilo que o Espírito Santo está te ensinando, pratica a palavra, ouve o Espírito Santo, submete a sua vida a Jesus e vai melhorar, vai dar certo. Aquilo que ganhava força para o pecado na sua vida, não vai ter mais força, você vai ficar forte no Espírito, amém? Aleluia. Então conheça o seu combate, conheça seus aliados e inimigos, e por fim, conheça a sua autoridade. Existe um poder que foi entregue em nossas mãos, um poder delegado a cada um de nós. E eu quero te lembrar, rapidamente por cima, como foi a criação de todas as coisas. Deus criou os céus e terra, coisas maravilhosas, 6 dias de criação, tudo perfeito, maravilhoso, e colocou um casal no jardim, no Éden, Adão e Eva. Quando Deus coloca esse casal, Deus os abençoa, declara a sua bênção sobre a vida daquele casal, e ele começa a declarar ali aquilo que ele pensava, aquilo que ele tinha como propósito para a vida desse casal, dos seres humanos que haviam sido criados, e dentre tudo que ele diz, dominem, governem, dominem sobre as coisas que foram criadas, exerçam mesmo a autoridade sobre tudo aquilo que foi criado. Agora nós conhecemos essa história. Adão pecou, Eva pecou, e porque eles pecaram, esse domínio, essa autoridade foi entregue, por causa do pecado, foi entregue nas mãos de Satanás. É por isso que a Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século, em 2 Coríntios 4,4. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo, em João 16,11. É por isso que Satanás hoje está mesmo com uma posição de autoridade sobre a terra, sobre as coisas que foram criadas. Deixa eu aproveitar um parêntese para de repente esclarecer algo que tem muita gente que tem dúvida. Por que coisas ruins acontecem se Deus é tão bom? Por que a gente sofre com pandemias, com tsunamis, com enchentes, com desordem na face da terra, se Deus é tão bom? É porque esse poder, essa autoridade sobre a terra foi entregue nas mãos do Satanás. Você acha que se a autoridade da terra estivesse ainda sobre um homem santo, ou os santos, nascidos de novo aqui, recriados, se não tivesse tido pecado, se não houvesse tido a queda no Éden, você acha que teria esse monte de confusão? Não, irmãos, a Bíblia diz que o pecado entrou, porque o pecado entrou na terra, a morte entrou na terra, ou seja, morte é resultado do pecado, é por causa do pecado que desordem existe. É por causa do pecado que a terra ficou bagunçada. É por causa do pecado que todas essas coisas ruins acontecem. Então lembra de saber, discernir quem de fato é seu aliado, quem é seu inimigo. Se um bebê, uma criança nasce com algum problema, não aponte os seus dedos para Deus, questionando Deus. Deus não é seu inimigo. Se acontece alguma tragédia, alguma situação na sua família, na sua vida, não aponte seu dedo para Deus. Deus não é o seu inimigo. Fica do lado certo, no time certo, que é muito melhor, amém? Mas foi isso que aconteceu, irmãos, e o diabo se tornou então o Deus desse século, o príncipe deste mundo, e basta estar vivo para perceber isso. O mundo está mesmo cheio do diabo, cheio das obras do diabo, muita maldade no mundo, e isso vai aumentar de acordo com a palavra.
Mas do lado de cá, irmãos, a autoridade é sobre todo o poder do inimigo. Por que talvez existe mais coisa do que deveria existir? Por causa talvez da passividade da igreja. A igreja não está exercendo essa autoridade corajosa, indo de encontro para destruir as obras do diabo. A igreja muitas vezes está aqui enclausurada nos seus cultos, não saindo desses cultos para exercer autoridade durante a sua semana. Senta, ouve, mas não pratica. E eu não estou falando da gente, irmãos, estou falando da igreja mundial, né? Nem estou falando da denominação também. Amém? Glória a Deus. Mas o ponto é, e hoje à noite é isso que celebramos aqui com a ceia também. Assim como, irmãos, Adão perdeu a autoridade por causa do pecado, Jesus reconquistou essa autoridade sendo justo, não pecando. Romanos capítulo 5, versículo 15 diz que o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Eu quero ler esse versículo na versão NTLH. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Então o que a Bíblia está dizendo, irmãos? O pecado de Adão bagunçou? Bagunçou, mas a graça de Deus é muito mais maravilhosa e poderosa. Amém? Glória a Deus. Por meio da obra da cruz, irmãos, Jesus derrotou o diabo e seus demônios e retomou a autoridade que havia sido perdida. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Olha esse versículo, irmãos, em duas outras versões, NVT. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais, e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Isso era digno de um brado de vitória da igreja. Aleluia. Eu vou te dar mais uma oportunidade com a versão NTLH. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros do seu desfile de vitória. Aleluia! Irmãos, essa realidade ecoa nos ouvidos e nos olhos de Satanás por toda a eternidade. Ele é eternamente perdedor. Então não permita mesmo, se permita achar que o diabo é maior, que o diabo é vitorioso contra a sua vida, porque pela palavra de Deus ele não é. Aleluia. Ainda, irmãos, a igreja, o corpo de Cristo está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, toda potestade, todo poder, todo domínio, em nome que se possa nomear. Isso está em Efésios 1, 19 a 22, eu vou ler na versão NVT. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Quantos creem aqui? Paulo estava orando pela igreja de Efésios, ele estava dizendo, eu oro para que vocês entendam o tamanho desse poder que vocês têm. Ele diz, é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Aleluia. Jesus, irmãos, está acima, o nome de Jesus está muito acima. Muito acima. Fala comigo, muito acima. Aleluia. Você tem que dizer essas coisas quando o diabo se levantar contra você. Você tem que dizer, diabo, você é fraco.
O nome de Jesus é muito acima do que o seu nome. O poder de Jesus é muito acima do que o seu. Você já foi humilhado uma vez, duas vezes, e será humilhado para toda a eternidade. Você precisa ficar consciente do poder do nome de Jesus e também consciente do lugar do diabo nesse lugar, nessa realidade. Amém, irmãos? Aleluia! A autoridade que recebemos, então, queridos, é a autoridade do nome de Jesus. Fala comigo, o nome de Jesus. Esse nome foi conquistado. Hebreus vai dizer que Jesus foi gerado quando foi ressuscitado. E Deus deu um nome para ele, quando ele é ressuscitado. Esse nome foi conquistado, e esse nome fala sobre autoridade, fala sobre poder, sobre toda a obra do diabo. E o que Jesus fala, irmãos, no final do seu ministério aqui na terra, com seus discípulos, é: eu recebi toda a autoridade no céu e na terra. E ele diz, portanto, vão, façam discípulos, vão, copiem aquilo que eu fiz, façam as obras que eu fiz e obras ainda maiores do que essas. Vão, pisem serpentes e escorpiões. O que Jesus está passando para a gente, irmãos, é isso que eu recebi para mim, um presente para mim, agora foi entregue para vocês. Aleluia! Porque tem muito crente também que pensa, é de Jesus, mas é com Jesus, né? É Jesus lá no céu, Ele é o Todo-Poderoso. Sim, é Ele, é o nome dEle, mas o nome dEle foi entregue à igreja, que é o seu corpo. E está com Ele, assentada muito acima de todo principado, de toda potestade. Nós estamos em Cristo, muito acima de todo principado e potestade, de todo diabo, de todo demônio que exista, muito acima. E essa consciência desse lugar, dessa autoridade, do poder do nome de Jesus, é o que vai nos manter nesse lugar de vitória. É nos colocar nessa vida de novidade de vida, numa vida abundante. Porque o diabo não vai parar de ser diabo. Circunstância não vai parar de ser circunstância. Mas também o nome de Jesus não vai parar de ser o nome de Jesus. Continua sendo poderoso, mas precisa ser crido e confessado. Aleluia! Como é que eu exerço essa autoridade? Eu vou finalizar com isso, peço que o Ministério de Música venha. Como é que eu exerço a minha autoridade? Tiago capítulo 4, versículo 7, diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Simples assim, 2 passos para a sua vida vitoriosa: sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. O que é esse sujeitar? Se submeta, obedeça. Deus falou, sim senhor. Mesmo quando a sua alma está dizendo uma coisa ao contrário. Quando o seu corpo está dizendo uma coisa ao contrário. O seu corpo pode estar dizendo doença, enfermidade, morte. Mas o que Deus diz? Vida, vida em abundância, saúde, plenitude. Aleluia, eis que vos digo, você é sarado em nome de Jesus. Oh, aleluia. A minha mente está confusa, informações negativas. Vou perder, não vou conseguir, não vou pagar. O que diz a palavra? O que a palavra fala sobre as suas finanças? O que a palavra fala sobre a sua saúde? O que a palavra de Deus fala sobre o seu casamento? O que a palavra fala sobre os seus filhos? Sobre o seu futuro? Pega a palavra, põe no coração e solta com a boca. Se submeter a Deus, irmãos, não é apenas você vir para um culto como esse, se ajoelhar, cantar louvores. Submeter-se a Deus é dizer o que Deus diz quando você está querendo dizer o contrário. Ficar feliz quando está querendo ficar desanimado. Eita glória! É isso, se submeter a Deus é isso. Sabe quando você não está a fim de ser crente? Eu quero desviar hoje. A alma não fica desviada às vezes. Não quero ser crente, não vou falar a fé, vou ficar calado. Eu quero chorar, vou chorar. E a Bíblia diz: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos.
Submeter-se a Deus a essas situações é o olho estar escorrendo aqui e você diz, sai isso, sai, vai ter que sair. Submeter-se a Deus, irmãos, é você dar passos de amor e de perdão quando você está querendo matar o outro. É isso, é submeter a Deus, dar a outra face, perdoar. Submeter a Deus é você responder a essas situações que se levantam contra a nossa vida com a palavra de Deus. E Ele diz, resista ao diabo, rejeite, oponha-se ao diabo. Porque de um lado, lembra dos desenhos animados? De um lado está o anjinho, do outro lado está o capetinha, né? Deus está dizendo, vai por esse caminho. O diabo vai dizer, vai não, faz aqui. E Deus está falando, faz, perdoa, ama. O diabo está falando, mas não, devolve na mesma medida. Deus está falando, vai, se alegra. O diabo está falando, tem que chorar mesmo, cadê o antidepressivo? É ou não é? Submeter-se a Deus, eu fico com o Senhor, eu fico com a palavra, eu escolho o que Deus diz para mim fazer. Amém? Fique em pé no seu lugar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Agora lembre-se, para finalizarmos, lembre-se disso. Tudo isso funciona não é na força do nosso braço, na nossa razão, ainda que você seja muito inteligente, que você seja muito forte, muito capaz, ainda que você tenha muitas habilidades. Glória a Deus, isso vem de Deus mesmo para nossas vidas. Mas o ponto é essa vitória é no nome de Jesus. A vitória, a posição de triunfo é no nome de Jesus. O nome que faz o diabo tremer não é o Paulinho, é o nome de Jesus. Foi Jesus que foi o justo que morreu e ressuscitou. É Jesus que foi lá e despojou, deixou o inferno inteiro numa posição de vergonha. Jesus que fez isso. E é o nome de Jesus, quando é exaltado na nossa vida, que põe o inferno para correr. Então, quanto mais Jesus, mais vitória. Quanto mais Jesus na nossa vida, quanto mais o nome de Jesus sendo elevado, exaltado, quanto mais Jesus é entronizado, colocado num trono sobre a nossa vida, mais Senhor sobre a nossa vida, mais vitoriosos andamos, mais autoridade podemos exercer também diante das situações que possam aparecer diante de nós. Amém? E como faz isso? Submete-se a Deus. Submete-se ao Senhor amanhã de manhã. Antes de ir para a força do seu braço, cafezinho preto, chimarrão, pãozinho, não sei o que, papapá. Pegar agenda, trabalho. Por que não um passo atrás, submeter-se a Jesus? Submeta-se a Deus. Aí você pode resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Mas muitas vezes a gente já começa errado. Paulinho, força, pãozinho, café, papapá, vai lá. E Jesus está lá te esperando para o café com ele. Fica pouco Jesus. Onde tem pouco de Jesus, tem muito do diabo. Essa matemática aí não tem como resolver. Para ter pouco diabo ou zero diabo, tem que ter muito Jesus. E é uma decisão diária. Você fez uma decisão maravilhosa. Você está congregando hoje. Você veio ouvir a palavra, congregar com os irmãos, ter comunhão. Glória a Deus. Decisão boa que você tomou. Mas deixa eu te falar, amanhã você vai ter que tomar essa decisão de novo. Não aqui, porque amanhã não tem culto aqui, mas na sua casa. Você vai ter que abrir a Bíblia. Você vai ter que orar. Você vai ter que buscar Jesus. Porque é uma força nova para um dia novo. Amém? Uma inspiração nova para um dia novo. Direção, livramentos. Amém, irmãos? Ama Jesus, acorda amando Jesus. Levanta honrando Jesus. Levanta se submetendo a Deus. Pai, eu submeto minha vida ao Senhor. Eu submeto a minha semana ao Senhor, esse dia ao Senhor.
tantas decisões. Eu vou agora trabalhar, eu vou agora estudar, eu vou agora fazer as minhas tarefas da casa. Pai, eu me submeto ao Senhor. Eu submeto meu coração, a minha mente. Me ajuda a pensar o que eu devo pensar. Me ajuda a ocupar o meu tempo, remir o meu tempo da forma correta, como o Senhor quer. Me ajuda, Pai, governa os meus passos, governa o meu dia, governa a minha mente, me governa, Senhor. Aleluia. E aí, inspirados por Ele, vamos dando passo após passo, reunião após reunião, livros após livros. Glória a Deus. E o Senhor vai nos ajudando, irmãos, a avançar e a viver em vitória e em triunfo. E se nesse dia você percebe um levante de Satanás, uma tribulação, uma afronta do diabo contra você, sua família, finanças, saúde, irmãos, há de convir que fica muito mais fácil você prontamente responder contra aquilo. Muito mais fácil você ter uma resposta santa, uma resposta rápida e poderosa na autoridade do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você está pronto para isso? Vou perguntar de novo, você está pronto para isso? Glória a Deus. Nós vamos cear daqui a pouco, mas antes eu quero perguntar a você, que de repente está aqui visitando a gente, e você ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Eu quero te dar a oportunidade de fazer isso, porque vamos cear logo mais, e eu quero cear junto com você, celebrar a aliança com Deus.